Olá, boa tarde, tudo bom? Estou em viagem em Porto Alegre. Casualmente hoje, o 8 de setembro, chove, faz frio. Mas vamos continuar com a interpretação, estudo dos Mensageiros, livro do Chico Xavier. Esse livro é a continuidade do Nosso Lar. Nesse item 29, notícias interessantes, a Cecília e Aldonina estão conversando com o André Luiz e com o Vicente. E a Cecília, que é filha dos Bacelar, a Aldonina é sobrinha. E a Cecília disse que está prestes a ter autorização para visitar o Nosso Lar. E aí ocorre o seguinte: o André Luiz achou, mas por que assim autorização para visitar o Nosso Lar? Não, é porque o Nosso Lar é um lugar assim mais evoluído, vocês estão bem lá. Quem está lá no Nosso Lar já está bem na foto. É uma cidade mais com uma elevação maior. E aí ele estranhou, mas por que razão? E vocês são do Campo da Paz, qual é a diferença? Ela disse, o Campo da Paz é muito perto da terra. E vocês lá no Nosso Lar, vocês têm lá legiões de sofredores que choram, porque já estão arrependidos, são sofredores que estão lá. E no Campo de Paz nós lidamos com obsessores, que são espíritos revoltados, pessoas revoltosas, estão com revolta, entendeu? Esse é o resumo básico desse item que eu considero importante. Agora o item 30, em palestra afetuosa. Aí a Aldonina, são duas que estão ali falando. A Aldonina disse o seguinte, que é bem interessante também, esse item, só que esse item ele tem um plus, ele é um pouco mais interessante que o outro. Para quem já morreu e está do outro lado, não está mais aqui, está no outro plano. A Aldonina diz o seguinte, que alguns parentes dela visitam o Nosso Lar, de tempos em tempos. E ela disse que a Isaura, há 3 anos, casou lá no Campo da Paz, foi morar no Nosso Lar com o esposo, que é o funcionário dos Serviços de Investigação do Ministério do Esclarecimento. Serviço de Investigação, tu veja? É tudo estranho, né? Mas tem lá. E aí ela diz o seguinte, daí o André Luiz falou, olha, essa história de matrimônio depois que morre, está me dando assim, bastante curiosidade. E ela disse, não, o casamento aqui na Terra é uma cópia do casamento de lá. Tudo é cópia aqui na Terra do que tem lá. Lá funciona melhor. E que o casamento ocorre lá quando há uma associação de almas. Entendeu? Quando é amor de alma, é um amor puro, não o amor daqui. Entendeu? E aí precisa, para casar lá, precisa ter amado com a alma. Daí a Isaura estava no Campo de Paz, mas não podia ir atrás do noivo, que estava lá no Nosso Lar. Mas ele, porque ela era inferior, estava numa situação inferior, e ele estava numa situação superior, e aí ele veio atrás dela. Casaram e foram para lá. Mas como assim ela, em situação inferior, foi pelo casamento para uma situação superior? Foi. Ela assinou vários compromissos lá, termos de que iria trabalhar para chegar no mesmo nível ou superar o próprio Antônio. De mais a mais, tudo lá é serviço e prêmio. Trabalho e ganha. Ganha prêmio. Ganha qual é o prêmio? Para chegar perto de quem tu gosta, para chegar perto de quem você, né, um sonho, você se aproximar, você dar um recado e coisa e tal. Tudo é nesse sentido. Então, acredito que são 2 resuminhos assim, bem básicos. Mas tem uma coisa muito interessante. Eles perguntaram, mas lá no Campo de Paz, não, lá no Campo de Paz a situação é feia porque é muito perto da Terra. O nosso local de trabalho é muito próximo e a vibração da Terra não é uma vibração boa.
E não podemos aqui dizer que é, né? É muito pelo contrário. Até tem muitos que tentam fazer uma vibração boa, mas não é. Então, mas uma coisa muito interessante que elas falaram. Elas disseram que trabalham muito, porque lá eles preparam no campo de paz também as pessoas que reencarnam. Em média, 15 crianças por dia. E falam que tem que acompanhar essas crianças que nascem aqui na Terra por um período de 7 anos. Do 0 aos 7 anos eles dão uma monitorada nessas crianças. Perceberam? Ah, coisa interessante. Então assim, é um livro escrito pelo Chico Xavier, né? É um livro que a gente está comentando. Não sou espírita, né? Não me considero nada, pra dizer a verdade, não me considero nada. Mas eu sou curioso e estou lendo isso aqui, comentando, apenas por isso. Acho que nós precisamos ouvir os nossos anjos, todos, todo mundo tem que ouvir os anjos. O mundo seria outro se o pessoal ouvisse seus anjos, se o pessoal tivesse ouvidos para ouvir. Já nem digo olhos para ver, mas ouvidos para ouvir. Então, é muito interessante a gente fazer essa leitura de ouvir os anjos. Se rezar para o anjo e pedir que ele proteja durante o dia já é uma grande coisa, mas ouvir, proteger e ouvir, aí já está bem melhor, né? Então, meus amigos, por hoje é isso. É curtinho, mas para não perder a embocadura do trabalho começado. Tchau, tchauzinho, tchau, tchau. Até a próxima.